Graça e paz, boa noite a todos. Amém? Esse mês agora, né, esses 2 meses, nós estamos passando por uma série, né, de mensagens e nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Quem aqui esteve nas outras semanas? Nos últimos 2 cultos? Eu falei que eu ia tropeçar nesse negócio aqui, ó. Quem teve? Ih, pouquinha gente, hein? Mas graças a Deus que vocês tiveram mais uma oportunidade de estar nessa série. Nós estamos com essa ideia para nós podermos abordar alguns assuntos. Nós escolhemos sobre o Espírito Santo porque nós vemos que na igreja hoje em dia é um assunto um pouco deturpado, um pouco complexo, que muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não entendem e acabam agindo de maneira equivocada em relação ao Espírito Santo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37. Nas outras 2 semanas, já que o chefe deu aí um tempinho a mais para mim, nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 cultos, para ser mais exato, eu não pude estar presente. E eu não estava presente porque foram os dias mais difíceis da minha vida. E eu digo isso por causa que na minha casa moram eu, meu pai e minha mãe. E todos nós contraímos, né, o Covid-19, o vírus. E não por mim, porque desde o começo eu não fiquei com medo. Porque dizem que jovens, e mesmo assim eu ficava preocupado pelos meus pais em si, né? E realmente a minha mãe, ela ficou ruim, ela foi internada. E é aquela angústia de não poder ter tantas notícias. E eu tive que era para eu ser para pregar no primeiro culto do mês passado, eu não consegui. Aí no segundo, quando era para ser eu também peguei. Aí eu não pude estar presente. E foi horrível. E isso acarretou em diversos problemas na minha saúde emocional, na minha saúde física. E eu vou ser sincero para vocês, quase que hoje eu também não estava aqui. Mas eu aprendi uma lição, que quando nós pregamos, isso já vinha comigo, mas isso foi me lembrado, que quando nós pregamos para nós mesmos também. Porque quando nós estudamos, quando nós nos preparamos para trazer uma mensagem, aquilo tem que ser a nossa vida, aquilo tem que ser aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa. E eu vi que em diversas áreas da minha vida eu tinha deixado de viver para Deus. Diversas áreas da minha vida eu estava totalmente errado, totalmente abalado e totalmente distante de Deus. E toda essa confusão, tudo isso que aconteceu na minha vida, essa doença, serviu para me mostrar o quão dependente de Deus eu e a minha família vamos orar antes de ler o texto? Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo o que o Senhor é para nós, Pai. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece todo o meu entendimento. Foi o Senhor quem me gerou, foi o Senhor quem me escolheu, Pai. O Senhor sabe o quão pecador eu sou, Pai. E Deus, perdoa, Pai, os meus pecados, lava as minhas vestes, Senhor. Perdoa os pecados de cada um aqui essa noite, Pai. E torna, Pai, cada um de nós aptos para meditarmos na Tua palavra, para compreendermos a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas essa noite, Pai, e venha convencer cada um de nós dos nossos pecados, de toda a justiça e de todo o juízo, Pai. Que hoje, Deus, seja um dia diferente nas nossas vidas. Que hoje, Pai, a Tua glória e a Tua presença venha encher
esse lugar, não da maneira que nós esperamos, Pai, mas da maneira que o Senhor quer, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, que hoje o inimigo da nossa alma não venha roubar essa palavra dos nossos corações, e que, se for possível, destrua, Pai, todo o coração duro aqui essa noite, e nos dá corações novos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 7, versículo 37 diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A primeira coisa que nós devemos entender quando nós falamos sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E eu quero explicar uma coisa um pouco complexa, um pouco complicada para vocês agora. Para eu falar sobre o Espírito Santo, eu quero falar um pouco sobre a Trindade para vocês. O que é a Trindade? Acredito que todos já ouviram essa pequena frase, esse termo: em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. É onde Deus, ele é dividido em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Muitas pessoas falam: por ordem de hierarquia, Deus é o maior de todos, depois vem Jesus e o Espírito Santo. Não há nenhuma hierarquia entre a Trindade, entre os três que são um ao mesmo tempo. Isso é um pouco complexo, mas espero que vocês entendam. Não há nenhuma hierarquia entre eles, porque eles são a mesma pessoa, e eu vou mostrar para vocês na palavra. Eles são a mesma pessoa. Eles só têm papéis diferentes. Por exemplo, acerca da salvação, Deus, ele determinou, Jesus, ele cumpriu, e o Espírito Santo, ele aplica nos dias de hoje a salvação. É ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando um homem de Deus, quando um pregador, ele prega o evangelho para você, e você sente o seu coração queimar, e você começa a ver todos os seus pecados, e você se sente um miserável. Você vê que a sua vida não faz sentido, e você vê que você não tem salvação, e que aí Jesus começa a brilhar na sua vida. É o Espírito Santo agindo na sua vida. É o Espírito Santo aplicando toda a obra da salvação, todo o plano de salvação que Deus decretou, que Jesus aplicou naquela cruz, e que Jesus agora, e que o Espírito Santo agora, ele tem manifestado nas nossas vidas. Quando nós vemos no começo da Bíblia: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O universo, ele começa assim, num piscar de olhos. Deus, ele resolve criar tudo. Ele não resolve, ele já queria criar isso. Era um plano que Deus tinha. Então Deus, ele cria tudo assim como ele queria. Deus, ele cria o universo, mas o Espírito Santo já estava lá. No versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como nós podemos ver na Bíblia, anjos, eles têm formas diversificadas, eles não são como nós. Mas Deus, ele provavelmente estava falando com quem? Com o Espírito Santo e com Jesus. Façamos o homem. Está na primeira pessoa do plural. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Ou seja, Deus não estava só naquele momento. Ele estava com o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo também. Jesus também estava na criação. Em João capítulo 1 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por intermédio dele. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Jesus, ele é Deus, ele é o Deus encarnado. Na teologia, eles chamam de
natureza hipostática, se eu não me engano, onde Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Porque se Jesus ele não fosse Deus, ele não seria capaz de aguentar tanta coisa que ele aguentou. Se ele não fosse Deus, ele não seria perfeito, sem pecado como ele foi aqui na terra. E aqui tem umas passagens. Jesus e o Pai são um. Em João 10:30 ele é bem claro onde ele fala: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Deus e o Espírito Santo são um. Quando Ananias e Safira eles mentem a Deus, eles vendem algumas coisas e eles vão ali, eles mentem, eles pegam uma parte para ele, porque como era de costume na igreja primitiva, lá logo depois que Jesus ele foi crucificado, começou a igreja, eles começaram a se reunir, então eles vendiam as próprias casas, os próprios bens e dividiam entre si, de tamanho amor que eles tinham pelos outros. Então Ananias e Safira eles esconderam uma parte desse dinheiro e eles foram fulminados por Deus. Naquele exato momento eles morreram, Deus castigou eles. E lá ele diz assim: primeiramente, vocês mentiram para Deus. E depois fala: vocês mentiram para o Espírito Santo. Para eu não tomar muito tempo aqui, eu não vou ler o texto, esse texto em si, mas depois vocês podem ler Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Agora, vamos meditar nessa passagem. Agora que você entendeu que o Espírito Santo ele é Deus, que ele não é menor que Deus Pai e nem que Deus Filho, mas ele nada mais é que eles. Quando os três têm papéis diferentes, mas os três são Deus, os três se tornam um. Vocês conseguiram entender? Amém? No versículo 37 começa dizendo: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos entender o contexto dessa passagem. No último dia, o grande dia da festa. Que último dia é esse? O último dia de uma grande festa. Que festa era essa? Essa festa aqui que João ele está relatando é a festa dos tabernáculos. Era uma festa que aconteceu alguns bons anos antes de Jesus. É uma tradição que os judeus eles ficavam 7 dias durante uma semana se reunindo em barracas. Eles montavam barracas e ficavam em barracas celebrando a festa dos tabernáculos. Isso servia para eles lembrarem a peregrinação que eles tiveram no deserto. Por tantos anos, por 40 anos, eles ficaram no deserto e até encontrar a terra prometida, e eles faziam essa festa para celebrar esse momento. Então Jesus, no grande dia, imagina, tem uma festa, 7 dias de festa. O último dia com certeza é o mais importante, é a despedida, é o dia mais importante onde vai se encerrar a festa. Então Jesus, eu imagino ele se levantando e falando: olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque alguém numa festa vai se levantar e falar: se alguém, do nada, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aqui é a importância de nós estudarmos a palavra, porque automaticamente eu fui ao Antigo Testamento entender um pouco, e eu fui estudar, eu fui entender o que era essa festa, o que queria dizer Jesus dizendo isso. Essa festa, ela tinha como costume o sumo sacerdote ele pegar uma bacia de ouro, ele ia até o tanque de Siloé, que é um tanque daquela época, e encher de água, e ele levava essa bacia de ouro até o templo novamente, e eles cantavam hinos e proferiam um versículo que fica em Isaías capítulo 12, versículo 3, eles falavam: e vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. E ali eles derramavam essa água sobre o altar, e esse era o costume da festa. Então Jesus, ele falando: olha, vocês estão cantando e tirareis água da fonte da salvação. Vocês estão fazendo tudo isso, mas isso não serve para nada. Olha, a fonte da vida eterna está aqui hoje. Vocês não precisam derramar mais água, vocês não precisam mais fazer esses sacrifícios, vocês não precisam mais fazer essas ofertas, essas oferendas, essas festas. Não há necessidade, porque a fonte da vida eterna, a fonte da salvação está aqui essa noite. E Jesus falava isso naquela
naquela festa: se alguém tem sede, pode vir a mim e beba. Aí você pensa: mas Jesus, ele estava com uma jarra de água, ele oferecia algum tipo de água. Só que isso é o mais importante de Jesus, porque ele só oferece coisas eternas. Talvez você possa pensar: o que Jesus pode me oferecer essa noite? Sucesso? Dinheiro? A faculdade que eu tanto quero? Os bens materiais que eu tanto almejo? O que você quer essa noite? Deus pode te dar? Pode. E se Ele vai te dar, eu não sei. Como eu sempre falo, na minha adolescência eu pensei a vida inteira que Deus ele iria fazer que eu me tornasse um jogador de futebol. Eu pensava que eu ia ser famoso, eu pensava que eu ia sustentar a minha família toda, eu pensava que eu ia ser rico, milionário, mas esses não foram os planos que Deus tinha para minha vida. Pode ser para qualquer um aqui essa noite. Você pode ser um médico, é o seu sonho, Deus pode realizar, mas talvez Ele não realize. E eu não quero jogar um balde de água fria hoje nos seus planos, mas eu quero dizer que Deus, você não deve ir até Deus, você não deve ir até Jesus para satisfazer os seus desejos. Jesus, Ele oferece coisas sim, mas são coisas eternas. E eu posso mostrar para você em João capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana. No versículo 13, Jesus assim: afirmou-lhes Jesus, ele estava ali falando com aquela mulher, e aquela mulher falando: mas você é maior que Jacó, que Abraão, você é maior que meus pais do antepassado, porque esses homens foram grandemente usados por Deus. E Jesus fala: quem beber desta água, que eles estavam na beira de um poço, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus oferece não é material, o que Jesus oferece não é momentâneo, o que Jesus oferece não é passageiro, é eterno. Isso é maravilhoso. Quando você entende que o que Jesus oferece é eterno, você começa a entender que nada nesse mundo mais faz sentido. Eu não estou falando para você desistir dos seus sonhos, para você deixar de fazer faculdade, para você não trabalhar. Não, eu fiz faculdade. Sim, hoje eu trabalho, eu me esforço, porque eu preciso do dinheiro para viver aqui na terra. Só que isso não é o mais importante. Deus me dá saúde, Deus me dá inteligência, Deus me dá capacidade para eu cumprir todas as minhas tarefas no dia a dia. Só que o que Jesus oferece, o que Ele já ofereceu para mim, nada nesse mundo pode comprar. Que há uma água que eu bebi e que eu jamais vou ter sede. É a vida eterna. Outra vez que Jesus oferece, 2 capítulos adiante, em João 6. João 6, versículo 35, ele diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se você veio aqui hoje atrás de uma resposta, eu estou te dando uma. Jesus, a palavra de Deus está te dando uma. Olha, se você está pensando em qualquer outra coisa, a vontade que você tem essa noite, sei lá, pode ser um sonho extraordinário, se formar em medicina, mas pode ser em comer um lanche depois do culto. Depois de um tempo, isso não vai mais satisfazer você, porque é passageiro. Por mais que você possa ter uma profissão o resto da vida, você sente um vazio, porque o homem ele foi criado para adorar a Deus, porque o homem ele foi criado para estar com Deus, para se relacionar com Deus. Então, se você não tem algo que é eterno e que te conecta com Deus, você sente esse vazio. Se você comer um lanche hoje, você vai ter sede. Mas se hoje você comer dessa palavra, mas se hoje, se você beber dessa água que é Jesus e que quer jorrar através da sua vida, você jamais vai ter sede e você jamais vai ter fome. Nesse momento, você pode estar pensando: a série não é sobre o Espírito Santo? Por que ele está falando sobre Jesus? Falar porque é que eles são não. Eu vou falar porque para nós falarmos sobre o Espírito Santo, nós
nós precisamos entender que antes há Jesus. Porque se Jesus ele não tivesse vindo, morrido, ressuscitado e glorificado, como diz lá em Atos capítulo 1, o assunto, ele ascendeu aos céus, os anjos vieram buscar e tal, Jesus subiu aos céus. Se Jesus não tivesse passado por isso, o Espírito Santo não estaria em nosso meio hoje. Sabe por quê? João capítulo 16 diz, Jesus ele diz no capítulo 16 versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus ele não tivesse vindo, se Jesus ele não tivesse morrido por cada um dos seus, o Espírito Santo não estaria no nosso meio hoje. Aí você pode estar pensando, mas Manuel, por quê? Qual é o papel do Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo ele serve para nos guiar e para completar a obra de Deus nas nossas vidas. Porque Paulo ele fala, aquele que completou a boa obra na minha vida, ele há de completá-la. E aquele que realiza tanto querer, ele realiza também o efetuar. Ele é Deus. E quando ele começa um plano, ele termina. Porque se ele não terminasse, porque se ele não completasse, ele não seria Deus. Você pode estar pensando, onde está Deus? Por toda a minha vida eu tenho tentado ver Deus, eu tenho tentado sentir Deus. Talvez seja essa noite, onde o Espírito Santo, em mensagem atrás de mensagem, ele tem queimado no seu coração e você não tem reconhecido isso. Ele tem se mostrado que ele é Deus sobre a sua vida, você querendo ou não. Porque sabe de uma coisa? Naquele grande dia, você querendo ou não, o seu joelho vai se dobrar e a sua língua vai confessar que só Ele é Deus. Mas sabe o que eu desejo essa noite? É que todos nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, venhamos viver através do Espírito Santo, para que naquele grande dia nós não sejamos condenados eternamente ao inferno, mas que nós estejamos com Deus eternamente. Essa é a mensagem do Evangelho, onde Jesus ele veio ao mundo, ele habitou entre nós, ele morreu por nós e ele ressuscitou para que nós fôssemos justos. Onde você pensa, mas Manuel, eu não sou justo, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas falhas, e eu também não tenho? E o maior homem de Deus nessa terra, seja lá quem for, também não tem? O simples fato de nós não amarmos Deus como se deve, já é um pecado. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. E sabe para que a lei serve? Para mostrar que nós, pela nossa própria capacidade, nós jamais seríamos capazes de nos salvarmos. É impossível você se salvar. E é aí que nós olhamos para Jesus. É aí que ele ressuscitou e falou: olha, a partir de agora, todo aquele que crê em mim é considerado justo diante do Pai. Porque o véu ele se rasgou. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: todo aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. É só você dobrar os seus joelhos, é só você sentar, é só você ficar em pé. Não sei, mas com o seu coração, com o seu entendimento, você falar: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, Senhor, eu fiz isso, eu me afastei do Senhor, me perdoa, eu preciso de você.
ao capítulo 7 de João, Jesus ele continua assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Há uma condição. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Você quer que ele haja sobre a sua vida? Amém? Amém? O Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas é maravilhoso. É quando nós vemos que nós fazemos coisas que nós não somos capazes. Nós somos enviados a obras que nós nunca imaginaríamos fazer. E nós ali estamos e o Senhor nos capacitando. Isso é maravilhoso, vencer as nossas fraquezas no dia a dia. Quando nós caímos, nos levantarmos pela força de Deus, isso é o Espírito Santo. Mas há uma condição: quem crer em mim. Uma má notícia para você, talvez. Se você não crê em Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele não está na sua vida. O Espírito Santo ele é uma promessa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Há um equívoco, muitas vezes. As pessoas falam: Manuel, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. E você não é? O dom de línguas, ele não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Você não precisa falar em outras línguas, você não precisa profetizar, você não precisa. Porque cada um aqui pode ter um dom. Paulo ele fala, são diversos os dons, mas um só é Espírito. Mas se você crê em Jesus como único e suficiente Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em você, ele habita em você, e você como santuário é um templo do Espírito Santo. O batismo ele não depende de dons, mas os dons que se adequam ao batismo. Vocês entendem? Quando nós cremos em Jesus e nós somos batizados, nós recebemos dons. Tem uns que pregam, outros cantam. Se você me colocar ali para pregar, não vai ficar ninguém aqui. Eu falo sério. Cada um tem o seu dom. Tem pessoas que têm o dom de cuidar. Tem pessoas que têm o dom de abraçar. Tem pessoas que têm o dom de cuidar. Tem pessoas que têm o dom de governança. Tem pessoas que têm o dom de profetizar. Tem pessoas que têm o dom de ensinar. O Senhor, ele dá diversos dons através de um só Espírito. E sabe para quem são esses dons? Para a edificação da igreja. E aí se torna o maior equívoco da igreja nos dias de hoje. Todo mundo quer ter um dom. Todo mundo quer pregar. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer profetizar. Todo mundo quer ensinar. Todo mundo quer fazer tudo. Mas é do seu bel prazer. É só porque eu quero. É só porque isso satisfaz a minha carne. Não é para a glória de Deus. Tudo é para a edificação da igreja e do corpo. Se hoje eu estou aqui, se hoje Deus ele pode ter me dado um dom de pregar, um dom de falar algo, um dom para estar aqui essa noite, é para a glória do nome de Jesus, não sou eu. Porque se não fosse Deus eu não estaria aqui, se não fosse Deus eu não seria capaz de falar para tantas pessoas assim olhando para mim. Muitas vezes, e na maioria das igrejas por aí, as pessoas pensam que a plenitude, e é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite, plenitude é sobre ser cheio do Espírito, ser completamente cheio do Espírito. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito, ou sentir o Espírito Santo, é quando você está no culto, você levanta a mão e você sente aquele arrepio na perna, no braço. As pessoas pensam que isso é o Espírito Santo. Pode ser, pode. Ele pode estar te envolvendo naquele momento de adoração. Mas eu não sei se vocês sabem, mas a melodia, a música, ela também gera sensações na nossa vida, no nosso corpo. Ou você nunca escutou uma música secular e aquilo te arrepiou? Uma música bonita, uma música romântica. A música, a melodia, ela te arrepia. Ou seja, nem sempre isso pode ser o Espírito Santo na sua vida. Pode ser um simples calafrio. Só que o que Jesus diz é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A sua adoração,
cheio do Espírito Santo não depende de arrepios, não depende de você começar a se tremer, não depende desse tipo de coisa, mas depende onde o seu coração e a sua mente estão na hora da adoração. Se a sua mente reconhece que Jesus é o único Rei sobre a face da terra, se Jesus ele é o único que é digno de todas as coisas na terra, se a sua mente reconhece isso, e se o seu coração está naquele momento amando o que você está cantando, amando e engrandecendo a Deus naquele momento, então você entendeu o que é adoração. Não depende de emoções, depende de atitude, depende do seu entendimento e do seu coração, não é só sentimento. Eu vejo igrejas que entram um homem fala que não fala nada com nada e as pessoas começam a girar e a rodopiar. Pessoal, eu não julgo as atitudes dessas pessoas, de verdade, eu estou falando sério com vocês. Só que eu quero que vocês entendam que ser cheio do Espírito Santo é quando eu for para minha casa e vencer os meus pecados. Não queira me dizer que você é cheio do Espírito Santo se você não luta contra os seus pecados. Pessoal, eu já caí tantas vezes nas minhas fraquezas, tantas vezes, só que eu nunca me rendi, porque o Senhor, Ele me levanta todas as vezes. Quem é cheio do Espírito Santo não permanece no pecado. Quem é cheio do Espírito Santo busca viver em santidade, porque essa santidade que eu estou falando aqui é uma santidade que é progressiva, ela vem no dia após dia. Um dia eu venci, sim, mas daqui a um mês eu posso cair novamente, mas eu sei que Jesus, eu tenho fé que Ele vai me perdoar. Só que eu não uso isso de pretexto para pregar. Eu espero que eu esteja falando a pessoas inteligentes aqui essa noite, pessoas fiéis a Deus. Você não vai pecar esperando o perdão de Deus, mas quando você peca, você sabe que Deus, Ele está lá para te perdoar. Isso é o Espírito Santo. Quando Ele nos convence, quando Ele nos mostra os nossos erros, quando Ele nos mostra que nós não somos merecedores, quando Ele nos mostra que nós não somos capazes. Sabe, hoje eu vim até aqui com uma expectativa diferente. E talvez eu tenha mudado a minha expectativa já faz alguns meses e algumas pregações que eu tenho dado. Antigamente eu vinha até um culto e eu pregava e eu esperava que as pessoas se quebrantassem, eu esperava que as pessoas fossem tocadas, e eu espero ainda, sim, que haja choro, que haja quebrantamento, que haja mudança, principalmente transformação, sim, mas é exatamente isso que eu espero essa noite, porque principalmente para minha vida, eu quero que essa palavra no dia de hoje venha sobre mim, e quando eu sair daqui, eu não esteja quebrantado somente aqui, eu não me descabele somente aqui na frente do altar, eu não chore somente aqui na frente do altar, mas que quando eu for para minha casa, mas que quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver com os meus amigos, quando eu estiver com a minha namorada, quando eu estiver com a minha família, quando eu estiver onde quer que eu esteja, eu seja cheio do Espírito Santo, eu esteja quebrantado. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a emoções, não se resume a atitudes momentâneas, se resume a uma vida centrada em Jesus Cristo, se resume a uma vida de busca de santidade. Santidade não é ser perfeito. Quando Paulo ele manda algumas epístolas, algumas cartas, porque esses livros que você pode ler no Novo Testamento, Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que você vai lendo, são todas cartas de Paulo a uma igreja, a uma determinada igreja. Aos Coríntios, é uma carta que Paulo enviou para a igreja que ficava em Corinto. E em algumas cartas Paulo ele falava o seguinte: aos santos da igreja tal, aos santos, vocês pensam que essas pessoas eram perfeitas? Que elas não tinham pecados? Que elas não tinham questões? Essas pessoas eram pecadoras. Essas pessoas, elas padeciam, elas sofriam dos mesmos pecados que nós sofremos.
leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Como pode uma igreja cheia de dons, uma igreja com uma rica variedade de dons, ser chamada de carnal? Paulo aqui fala, vocês não têm andado segundo os homens. Essa igreja tinha tantos dons, mas quando eles se reuniam para ter ceia, tinha pecado de glutonaria. As pessoas eram esfomeadas, elas comiam, bebiam, elas comiam tanto até se fartar, elas bebiam tanto, porque a Santa Ceia naquela época era com vinho, elas se embriagavam. E enquanto isso, muitas pessoas na igreja passavam fome, tinham sede, e muitos se fartando na ceia, muitos ficando bêbados durante a ceia. Esse é o pecado que Jesus fala aqui, quando fala sobre tomar a ceia, é sobre unidade, porque quando nós tomamos Santa Ceia, é em unidade. O porquê nós não podemos tomar ceia online? Porque ceia é unidade, ceia é com a igreja, ceia é com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar juntos aqui tomando e celebrando a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo. A única coisa que Ele pediu para que nós celebrássemos é a ceia. E essa igreja que tinha tantos dons, conseguia pecar nesse ponto. Ser cheio do Espírito Santo é quando essa graça, é quando esse poder ele começa a fluir através da sua vida. Olha o que diz aqui, voltando para João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui Jesus ele estava se referindo à profecia de Ezequiel 47, onde Ezequiel ele tem uma visão, onde ele vai entrando por um rio, e cada vez que ele entra, ele vai afundando mais, até ele se afogar nesse rio, e é um rio coberto de mistérios, onde ele encontra Deus. Esse rio de água viva significa que quando nós bebemos daquela água que eu disse para vocês, quando nós experimentamos Jesus, essa água, ela começa a fluir de dentro de nós, e ela começa a afetar aqueles que estão ao nosso redor, porque quando você enche, se eu encher esse copo, ele vai encher até transbordar, então a água vai começar a tomar conta dessa bandeja. Quando você está cheio do Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele começa a afetar as pessoas que estão ao seu redor, ele começa a afetar a sua família, ele começa a afetar na sua escola, ele começa a afetar no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, o rio de Deus ele vai fluir, e ele vai transformar as pessoas, e pessoas vão ser salvas, e pessoas vão ser libertas, e pessoas vão ser quebrantadas através da sua vida. Porque isso é a palavra que é para mim essa noite. Porque eu estava percebendo que eu estava tão vazio do Espírito Santo. Tantas coisas do dia a dia, trabalho, faculdade, igreja, os afazeres da igreja. Você pode estar aqui essa noite. As pessoas podem estar pensando que você é o mais cheio do Espírito Santo dessa igreja. Mas Deus, ele sabe como está o seu coração. Deus, ele sabe como é a sua vida. E Deus, ele conhece a minha vida. E é por isso que eu estou falando sobre isso essa noite. Eu preciso de mudança. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo novamente. Nós, aqui os jovens da Vila Melo, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e começar a afetar essa comunidade, e começar a afetar o bairro do Cascatinha, o bairro do Catiapuã, a Vila Melo. Os jovens daqui, eles precisam honrar o que eles estão carregando no peito. Salte, você é sal dessa terra. Sal, ele dá uma enorme diferença. Se você joga um pouquinho de sal na comida, você já salga toda a comida. Ou em 1 litro de feijão, você joga 1 quilo de sal. Não, um pouquinho de sal já salga todo aquele feijão. Então você, se você for
sua escola, se você forçar onde quer que você estiver, só você é capaz de mudar aquela atmosfera, é capaz de mudar a sua família, é capaz de mudar o ambiente do seu trabalho. Seja sal, porque um pouquinho de sal é suficiente para mudar tudo. Seja luz, porque luz, um pouquinho de luz já é suficiente. Porque quando tudo está escuro, um fósforo já é muita coisa. Um fósforo. E um fósforo pode incendiar muita coisa também. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que emoções. É muito mais do que estar aqui e prestar atenção na palavra. É muito mais do que estar com os jovens depois do culto, comendo uma esfirra, cantando um louvor. Nós precisamos, eu preciso levar esse relacionamento, levar esse quebrantamento para dentro do meu quarto. Eu preciso levar esse relacionamento para dentro da minha casa e viver, e esse rio fluir através da minha vida. Você precisa ser diferente. Esse rio precisa começar a fluir através da sua vida. Os dons, eles não são evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é evidência é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem dons. Só que isso não quer dizer que você é cheio. Você que é cristão, você que crê em Jesus como Salvador, você que reconhece os seus pecados e sabe que Jesus é o único que pode salvar você, você é batizado com o Espírito Santo, e isso ninguém pode tirar de você, porque Jesus fala: ninguém as arrebata da minha mão. Quem é batizado com o Espírito Santo é batizado. Você não deixa de ser batizado. Mas se você está cheio hoje, você pode deixar de estar cheio. Você pode deixar. E é isso que eu quero dizer nessa noite. Você precisa entender que você precisa voltar a beber dessa água. Quem crê, vem até mim e beba. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. Você precisa ir até Jesus essa noite. Você precisa ter Jesus na sua vida, na sua casa, onde quer que você estiver. Você precisa ter Jesus e beber dessa água. Porque só assim rios de água viva vão começar a fluir através da sua vida. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Não são frutos, é um fruto. Talvez você não tenha todos, eu também não tenho. Eu tenho lutado muito para ser uma pessoa um pouco mais mansa, para ser manso como Jesus era, para amar as pessoas como Jesus amava, para ter paz, para ter domínio próprio, dominar os meus impulsos carnais, dominar as minhas vontades quando elas não condizem com a palavra de Deus. Isso é o fruto do Espírito. É quando você começa a viver isso na sua vida. E no verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito estava até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido dado. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Agora eu chego no ponto nessa mensagem de hoje. Eu falei sobre Jesus, e eu falei que somente através dele você pode ter o Espírito Santo. Esse é o momento em que eu quero falar: olha, Jesus é a única salvação para a sua vida. O meu maior arrependimento foi não ter conhecido as doutrinas da graça no começo da minha caminhada. Por tanto tempo, por mais que a gente cite Efésios 2:9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Por mais que a gente cite isso, a gente não vive, porque a gente tenta todo dia merecer o amor de Jesus. Se você peca
dia você pensa, meu Deus, eu não mereço mais esse amor. Caramba, eu caí de novo, eu não mereço mais, eu não posso nem chegar até Ele. E eu vou confessar para vocês que em muitos momentos eu fui assim, eu ainda sou. Só que isso tem que mudar nas nossas vidas. Nós temos que compreender que nós não somos salvos porque nós não merecemos. Você não é salvo porque você começou a respeitar os seus pais hoje. Você não é salvo porque você começou a ser mais obediente, porque você começou a ser um bom aluno. Você não é salvo porque você começou a ler a Bíblia essa semana. Você não é salvo porque você aumentou o seu tempo de oração, não. Você é salvo porque Jesus, Ele se dispôs voluntariamente a ir até aquela cruz e morrer por você, a dar a vida por você. E eu não ouso a fazer um convite a você essa noite. Eu não vou falar para você, você quer aceitar Jesus? Não vou. Porque, olha, saiba de uma coisa, olhem para mim todos, olhem. Se o seu coração está queimando, se os seus pecados estão sendo mostrados na sua cara nesse momento, se você está se sentindo o pior pecador de todos, e se você se vê num beco sem saída, há salvação para você essa noite. E o Espírito Santo está revelando tudo isso a você, para que você veja que Jesus é o único Salvador que você pode ter, que é o único caminho que você pode ter para chegar até Deus se chama Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele vai ser concedido a você a partir do momento que ele já está te envolvendo. Porque o que eu li aqui em João 16:8, ele virá e convencerá o mundo do pecado. Ele está convencendo você. Então nesse momento você tem que saber, olha, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Salvador, eu preciso desse Deus na minha vida, eu preciso que o Espírito Santo me auxilie, eu preciso que o Espírito Santo me ajude, porque eu não consigo mais. Chegou um ponto na minha vida que eu tentava de todo jeito vencer a minha fraqueza. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso, eu vou lutar, eu vou vencer. Eu nunca consegui, nunca, porque eu não consigo pelas minhas próprias forças. Vocês acham que eu estaria aqui hoje se não fosse por Deus? Que homem, que mulher vai largar os prazeres do mundo para servir a Deus? Pela própria capacidade, pelo próprio desejo? Não tem. Se hoje você está aqui e você está amando esse Deus, é porque o Senhor te trouxe até aqui, é porque o Senhor tem te capacitado a viver uma vida devota a Ele, a uma vida zelosa a Ele. O que eu quero dizer essa noite é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos a beber dessa água que Jesus está oferecendo. E você hoje, que ainda não conhece esse Deus, e você hoje, que por mais que você esteja aqui todos os cultos, mas ainda não teve um encontro com Cristo, se essa noite o seu coração ele está queimando, o Senhor ele está te chamando para viver uma vida. O Senhor ele está te chamando para você largar as redes, para você largar tudo que você tem feito. Largue os seus pecados, largue o que você tem feito, largue os seus vícios, largue tudo isso, porque o Espírito Santo ele vai te dar forças, porque o Espírito Santo ele vai te capacitar a dia após dia a vencer isso. Pedro ele foi chamado na beira do mar. Largue as redes e me segue. Ele largou imediatamente e foi. Ele andou cerca de 2 anos e meio, 3 anos com Jesus. Pedro, ele andou 3 anos com Deus, o homem mais importante que já pisou nessa terra. Mas quando chegou na hora H, ele falou: Senhor, se for preciso eu morro por você. 3 anos andando com alguém. E ele sabe que aquela pessoa é Deus, porque ele falou: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou, então ele reconhecia. Só que quando chegou na hora, eu não conheço esse homem, eu não conheço ele. E assim que Jesus morreu naquela cruz, iria ressuscitar 3 dias depois, Pedro ele fez o quê? Voltou a pescar. 3 anos com Jesus e ele voltou a pescar. Então Jesus aparece no mesmo lugar, na orla da praia, falando: venha, Pedro. Aí Jesus ele pergunta, ele faz uma pergunta, na verdade 3 perguntas. Pedro, você me ama? Ele pergunta isso 3 vezes. Você realmente me ama, Pedro? E ele insiste: Pedro, você me ama?
pregou e 5.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas primeiro, depois mais 5.000. Um homem que não tinha estudo nenhum, cheio do Espírito Santo. A gente pensa, não vai mais pecar, não vai mais cair. O mesmo pecado, naquela noite que Jesus foi entregue aos guardas, na mesma noite que Jesus foi entregue aos romanos, Pedro teve um pecado, ele se amedrontou, ele se sentiu amedrontado. Anos depois, lá em Gálatas 2, o mesmo pecado. Pedro, ele vê os judeus ele começa a... Ele estava comendo peixe, carne de porco, provavelmente com aqueles gentios, que eram pessoas que haviam se convertido a Jesus. Ele estava comendo, e chegam os judeus, ele começa a ficar amedrontado, ele começa a ficar com medo do que eles vão pensar. Eu estou comendo carne de porco, eu estou fazendo isso, eu não posso fazer isso. Os judeus, eles não comem isso. E agora Paulo fala, você está comprometendo o evangelho aqui. Eu imagino Paulo falando. Paulo fala na frente de todos. Paulo escreve isso para que milhões de pessoas leiam que Pedro era um medroso. Anos depois, 3 anos ele andou com Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes, e ele caiu no mesmo erro. Eu não estou falando isso para dar chance para você chegar na sua casa hoje e cometer os mesmos pecados. Eu estou falando hoje que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela comete falhas, ela comete pecados, mas ela se levanta e ela prossegue em cumprir a obra do Senhor, ela prossegue em proclamar o amor de Deus aqui na terra. Esse rio, ele precisa fluir sobre as nossas vidas. Se coloque de pé, por favor.